Esse é o primeiro conceito de autoajuda. Então, Samuel Smiles, ele era um médico escocês, e o que ele percebeu? Que havia trabalhadores que tinham dificuldade em leitura, em matemática e, se não me engano, em geografia. E ele quis encorajá-los aos estudos e trazendo exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas. Então, o livro dele visa encorajar essas pessoas a continuarem estudando, tomando como referência exemplos de pessoas que continuaram estudando. Mas havia uma base cristã o tempo inteiro. Aquela questão de eu vou servir o próximo. Né? Lembra que Jesus nos mandou servir. Uhum. Né? Eu não fui chamado para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Uhum. Então, essa concepção de serviço, ela se tornou ausente da autoajuda mais ou menos no principinho do século XX, quando a busca por ser bem-sucedido financeiramente assume a proeminência. Depois, nos anos 70, a gente tem uma preocupação grande com a estética, aliás, com o autoconhecimento, e nos anos 80, com a estética. E Deus só vai ser retomado na autoajuda com Norman Vincent Peale, em 1952. Em 52, ele escreve o livro O Poder do Pensamento Positivo. Norman Vincent Peale era um pastor metodista. Esse O Poder do Pensamento Positivo é um que foi muito criticado? Não. Isso. Ele foi muito criticado, mas ele é um best-seller. Vendeu mais de 40 milhões de cópias. E foi publicado para vários idiomas. E o que ele vai falar? Ele vai inserir versículos bíblicos, ele vai suavizar um pouco a teologia, ele vai tornar a teologia uma teologia um pouco mais branda, e ele vai falar do esforço pessoal para que a pessoa supere as dificuldades. Então, mas o fato de ele inserir versículos bíblicos já é quase que se remetendo ao Samuel Smiles, dizendo, olha, Deus pode te ajudar a vencer. Entendi. Ele traz os conceitos, valores bíblicos, Isso. Se as pessoas colocam em prática, elas realmente vão ter uma vida melhor. Isso, exatamente. Agora, por que, talvez seja uma pergunta difícil, mas por que há essa resistência dentro de alguns líderes, ou dentro de algumas igrejas, vindo de líderes teológicos, vamos falar assim, líderes religiosos? É o medo de se afastar de Deus e a pessoa acreditar que ela mesma, buscando uma ajuda individual, ela consegue vencer? Isso. Porque se a premissa da autoajuda, ou uma das críticas grandes que se faz, uma das premissas é que você tem condições de encontrar em você o poder ou a capacidade para mudar a sua vida, o discurso acaba se tornando um discurso hedonista. A busca do seu próprio prazer, você consegue viver bem, resolver os seus problemas sem precisar de Deus. Isso. E aí, então, se a gente vai pensar, por que a autoajuda cresce tanto? Porque ela tem uma outra base, e aí nesse ponto eu acho que os pastores até têm razão, é como se atrás da autoajuda houvesse a filosofia pragmática. Se funciona, tá bom, se não funciona, eu jogo fora. E houvesse também a questão do consumismo. Então, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar belo, eu tenho que conhecer algumas coisas para ser aceito, para poder adquirir bens, para poder comprar. Então, tem essa questão do consumismo aí, quase que meio marcando... É uma busca pela felicidade, não importa os valores, não importa que preço. Eu chegue lá. Isso, não importa que preço. Então, quando os pastores fazem essa crítica, eles percebem bem que existe um custo por trás dessa busca de autoajuda. Que custo? Às vezes, em nome de conseguir isto, aquilo ou aquilo outro, os valores são relativizados. E se os valores são relativizados, é importante ter cautela. Sim, porque aí vamos colocar assim, o que Deus diz não é mais absoluto. Isso. Que eu posso ter uma alternativa para conseguir a minha felicidade. Não, eu creio em Deus, mas deixa que Deus, eu vou fazer essa tentativa por aqui. E então, aí causa um estranhamento dentro das próprias igrejas, porque os ensinamentos em alguns momentos chegam. Isso. Eu posso, por exemplo, achar um livro muito bom e daquele livro elaborar um sermão se eu não tiver conhecimento. Isso. E de repente eu estou pregando uma teologia totalmente fundamentada em uma heresia, misturado com uma psicologia que eu não conheço e alimentando as ovelhas por algo que eu nem sei de onde vem, porque eu achei o discurso bonito. Perfeito. E aí, nesse momento, é como se as escrituras ficassem à parte. Né? Então, quando a gente vai falando... Então, tem benefícios? Tem. A autoajuda vai entrar para preencher uma lacuna. Que lacuna? Essa ausência ou essa dificuldade de comunicação de problemas pessoais.
É que a cada dia hoje vai se evidenciar, né? Isso. Que as pessoas se tornam mais sozinhas, mais individualistas, menos confiáveis, menos confiança no outro e procuram resolver os seus problemas sozinhos. Isso. Foi uma das perguntas que eu fiz no questionário para a tese, a quem que você recorre para resolver os seus problemas pessoais? E aí a maior parte das pessoas colocou, eu resolvo sozinho. Quando recorre a Deus. Então recorre a Deus ou resolve sozinho. Na proposta de vida em comunidade, como Deus estabelece, de confessar os pecados uns aos outros e as suas culpas para que experimentem a cura, esse processo é quebrado. Com certeza. Agora, como se a maior parte que lê autoajuda são os evangélicos, estão dentro das igrejas, vamos dizer assim? Não. Grande parte? Não. Não? Não. A literatura religiosa, ela é consumida por 40% dos leitores brasileiros. Então, 40% dos leitores brasileiros leem literatura religiosa. A gente vai imaginar que dentro desse universo literatura religiosa, existe a literatura de autoajuda religiosa. Entendi. Agora, mas nós temos o evangélico que lê a autoajuda. Temos muitos evangélicos que leem autoajuda. E aí, alguns pastores são contra a literatura de autoajuda. Sim. O fato deles serem contra não impede que se leem. Isso. De todas as classes e denominações, as históricas, as neopentecostais, Sim. as de primeira, segunda e terceira onda. Sim. O que o pastor pode fazer, aí a gente entra no termo de abrir a mente, né, que é a mente aberta, como ele pode aliar isso? Porque ele tem as suas ovelhas ou um rebanho que lê, ele mesmo não lê, às vezes por um sofisma que foi criado. Isso. E como trabalhar isso? Porque ele precisa conhecer. Isso. Para saber até dialogar com o seu público e ajudar quando tiver uma dúvida. E até mesmo, de repente, ele saber o que é bom, o que é indicado e o que não é, né, Dani? Isso. Então, ele precisaria ser um bom leitor. Então, o princípio básico, ele tem que ler. Perfeito. Um pastor que é um bom leitor, ele consegue selecionar livros. Você quer um exemplo interessante, Charlão? Às vezes, eu vou te chamar de Charlão porque eu sempre chamei de Charlão. Eu amo. Tá. Às vezes eu tenho saudade do meu nome, eu falo isso. Pois é. Eu falar, Pastor Charles, você vai olhar para mim de olho todo e falar, Dani. Então, Charlão, uma das questões que a gente percebe, às vezes os pastores indicam livros lá no púlpito. E quando indicam, os membros dizem, olha, se o pastor indica, é porque é um livro que ele conhece. Então é bom. Você sabe que esse é um dado, assim, só um parênteses. É um dado interessantíssimo, porque na nossa igreja, quando o pastor indica um livro, a venda dele aumenta, assim, 100%, vamos dizer. Não porque ele está indicando, porque as pessoas acreditam, olha, se ele falou, tem uma mensagem que é boa. Isso. Então, se ele falou, ele leu. E ele conhece. Então, se parte dessa premissa, de que os pastores indiquem. Na pesquisa, a gente percebeu um dado muito interessante, que existem livros que são de denominações únicas. Houve livros em que foram lidos só pelos membros de uma igreja pentecostal A, outros só por pessoas batistas. Olha que interessante. Então, eu achei esse dado extremamente interessante. Então, por exemplo, tem igrejas em que os livros que você lê são só livros relacionados à oração. Tem outras em que livros relacionados à família, cuidado pessoal, Aí deve ter uma diferença das igrejas históricas, das pentecostais, neopentecostais. Isso. Então, esse dado foi um dado extremamente interessante. E aí, quando eu fiz a pesquisa, os livros mais lidos foram Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn, e Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E eles eram os livros... Interessante porque pastores indicaram o Vida com Propósito. Isso. Levaram toda a igreja, vai ler Vida com Propósitos. Joia. Então, Uma Vida com Propósitos, ela foi lida por pessoas com mais tempo de conversão e de igrejas históricas. Bom Dia Espírito Santo, recém-convertidos, pessoas com ensino fundamental completo, então pessoas menos escolarizadas e recém-convertidas. Um baseado na experiência sobrenatural, metafísica, e o outro baseado numa experiência prática de ajuda mútua, né? Perfeito. Então, veja, que são os livros que foram mais lidos. Depois eu acabei, na tese, analisando esses dois livros, a proposta deles. Então, o pastor, quando ele recomenda, parte-se do pressuposto de que ele conhece. Que ele conhece. Né? E, às vezes, as pessoas vão só pelo título, diz, ó, fulano de tal tem esse título. Então, porque ele tem esse título, ele sabe o que está falando. Nem sempre. Às vezes, ele é doutor em física e está escrevendo um livro de autoajuda. O que tem um doutorado? Como que o doutorado dele em física pode ajudar ele em autoajuda?
Em administração, a gente tem muito isso, né? Sim. Aí ele vai falar dessa autoajuda ligada para negócios. Aí, ok, porque ele é um expert para falar sobre isso. Né? Mas alguém que às vezes tem um doutorado que não tem muito a ver com outras habilidades, é meio complexo. Eu tenho uma parte do que eu peguei, é um texto, e cita aqui Nowen, eu acredito que deve ser Henry Nowen, né? Sim. E diz assim, Nowen classifica a geração pós-moderna como geração órfã, por rejeitar a autoridade, tornando-se seu próprio referencial interiorizada ou que busca satisfazer necessidades e convulsiva ou excessiva. Nota-se que há um anseio pelo excesso, no intuito de preencher a ausência de referenciais. E ele diz que a pós-modernidade não traz apenas malefícios, né? Aqui falando da pós-modernidade. Traz a tecnologia que nós temos hoje, televisão, contatos, tantas coisas a tecnologia proporciona. Agora, a sociedade pós-moderna, como geração órfã por rejeitar a autoridade, tornando seu próprio referencial, esse é um ambiente propício para a autoajuda? Com certeza. E aí, a minha pergunta é um perigo, porque se torna um terreno fértil para autoajuda, mas todo tipo de autoajuda, né, Dani? Isso. Então, eu busco alguém. O Nowen foi muito feliz. Que bom que você leu esse pedaço do livro, assim, porque o Nowen ele vai falar que a geração órfã é aquela geração que busca modelos. A gente não tem modelos hoje. Então, eu busco alguém que me diga o que eu tenho que fazer. Eu não sei como que meu casamento vai ser feliz. Eu preciso de um referencial. Eu preciso de um referencial. E aí, nessa hora, serve qualquer um. Qualquer um que seja incisivo, qualquer um que traga exemplos, qualquer um que tenha uma credibilidade. Entendi. Serve Basta eu um. estabelecer como referencial que ali eu acabo colocando ali o meu espelho. Isso. Eu quero ser parecido com essa pessoa. Isso. E isso eu posso fazer através de um livro. Eu quero ser assim. Isso. Gente, esse é um perigo. Sim, porque o discurso, ele acaba se tornando um discurso autoritário. Então, em alguns momentos, o que a pessoa vai falar no seu texto serviu para ela, mas ela não pode universalizar isso. Então, vamos imaginar, Charlão, falar, olha, então tá bom, então o ideal é comer alface. E aí a pessoa acha, a pessoa fala, então comer alface, então comer só alface. Aí ela já expande. Então eu vou passar minha vida inteira comendo só alface e bebendo água. Uau! Não é bom, não é benéfico, é maléfico. São os radicalismos. A partir de uma ideia boa, ela pode ter uma tendência para prejudicar a si mesma. Isso. Dani, nosso tempo assim praticamente acabou, mas eu queria que você deixasse uma referência para as pessoas tomarem cuidado e se há um tipo assim de critério para se pesquisar um livro de autoajuda. Tá. Então, um deles, você vai olhar os dados de quem escreveu. Então, quem escreveu tem um cabedal ou tem um embasamento para falar sobre isso. Quando a gente busca um livro de autoajuda, a gente geralmente olha referências bibliográficas. Quem que ele consultou para falar sobre isso? Então, eu diria esses dois critérios, Charlão, como critérios interessantes. Tem livro hoje que nem referência bibliográfica tem, né? Não, a referência dele é só ele. Né? Esse não sabe tanto, né? Então, se não tem nenhuma referência, dependendo da credibilidade, suspeite. Né? Dá uma pesquisada em outros livros desse autor, para que você perceba por onde que caminha a linha dele. Falar, poxa, por onde caminha? Né? O que dizem dessa pessoa? Mas eu diria que esses dois principais elementos, quem escreve e se tem fontes ou referências em que ele baseou o texto dele. E a terceira, mande um e-mail para a Dani. Né? Mande e-mail. A Dani não leu tudo. Daniela, obrigado pela sua presença.